Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer para você uma questão que eu acho bem interessante e vou aproveitar e trazer aqui com mais algumas, de forma que o contexto seja um pouco mais abrangente. Porque eu sempre acredito que a gente não pode simplesmente parar e olhar as coisas de uma forma muito linear, muito fechada. Aquela ideia né, tudo vendado ali, seus olhos meio definido. Eu acho que a gente precisa perceber as coisas de forma mais abrangente. E esse colega lá me enviou uma mensagem no inbox e ele disse o seguinte: Zenoba, por que existe um percentual de pessoas, um percentual elevado de pessoas que têm interesse em empreender no país e que querem fazer isso de maneira para buscar se sentir realizados, mas também tem um percentual muito alto de empresas que fecham suas portas, principalmente nos primeiros anos de vida. Não há uma condição de estabelecer regras para esse tipo de questão, porque tudo vai depender do empreendedor, do ambiente que ele está inserido, a empresa dele está inserida, vai depender de situações que afetam o segmento de atuação dele, vai depender de vários fatores, como eu falei, uma situação bem abrangente. Agora, eu sempre coloco a seguinte tese: não existe a possibilidade de você vencer uma guerra sem participar das batalhas, e mais, sem vencer cada uma dessas batalhas. Pode ser até que você perca uma ou outra, mas você tem que ser forte para conseguir buscar a vitória na próxima batalha. Não sei se você me entende, mas eu digo o seguinte: não dá para a gente perceber ou imaginar o que vai acontecer no dia seguinte. E empreender é isso. Empreender é algo que transforma, que traz muitas vantagens do ponto de vista emocional, na realidade, muitas vezes até transforma algumas pessoas. Eu conheço pessoas que, num determinado momento da vida, eram compreendidas pela família como fracassadas, como que não serviam para nada. Eu tenho um colega muito próximo que ele era exatamente isso, ele era a ovelha negra da família. E chegou um momento que ele resolveu, então, empreender. Ele hoje, apesar de algumas situações, apesar disso, ele está conseguindo manter a empresa dele, manter o negócio funcionando e está crescendo. Mas observe, isso não é a regra. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se você tiver a capacidade de perceber que uma determinada oportunidade pode se transformar em negócio, e esse negócio pode lhe trazer lucro, aí sim você vai ter sucesso. Mas, Zenoba, isso está muito abrangente. É verdade, mas é assim mesmo, não existe regra. Aquelas questões que são colocadas aí, que talvez você receba no seu e-mail, uma mensagem assim: como vencer na vida sem trabalhar? Ou como trabalhar apenas 2 horas por semana e ainda ganhar dinheiro com isso? Como ganhar dinheiro dormindo? Olha, gente, sinceramente, me permita dizer para você que eu não conheço essa possibilidade. Agora, eu conheço o trabalho, eu conheço dedicação, eu conheço empenho, eu conheço insistência no sentido positivo, claro. Eu conheço várias outras questões, mas essa possibilidade de se tornar milionário sem fazer nada, eu não conheço. E gostaria muito de conhecer, mas até então eu não conheço. Agora, voltando à questão do empreendedorismo, eu costumo dizer e continuo com o mesmo pensamento: empreender é gratificante, empreender engrandece, empreender fortalece. Agora, nós vivemos num país onde as coisas acontecem de forma muito soltas. Não há uma condição para que você faça, principalmente nos dias de hoje. Eu lembro que há 10 anos se fazia planejamento para 10 anos, se fazia planejamento para 5 anos, era chamado o planejamento de longo prazo. Hoje, longo prazo não pode ultrapassar um ano, você faz planejamento para 3 meses. É isso que nós temos, essa é a prática.
Por exemplo, imagine uma situação que é a realidade do nosso país, mais recente. Imagine você tem uma empresa numa determinada favela lá no Rio, sei lá, uma das maiores favelas do Rio, que talvez você conheça. Imagine que você tem um empreendimento lá, a sua empresa, numa daquelas favelas e de uma hora para outra, numa sexta-feira, o governo decide que vai fazer uma intervenção militar, uma intervenção da forma como foi feito aí. Observe que aquilo afeta toda a comunidade e vai afetar a sua empresa também. Então, por mais preparado que você estivesse, provavelmente você não iria imaginar que o governo estabelecesse aquela situação naquele momento. Então, você é pego de surpresa. E aí eu retomo o que eu já falei antes. É preciso estar preparado para a próxima batalha. Apesar do trocadilho, né? Batalha da situação que está posta aí, mas não é bem isso que eu quero colocar aqui. Então, observe, são essas batalhas que vão fortalecendo cada vez mais a condição de empreender. E o empreendedor que consegue perceber isso, imaginar que ele não está num país onde as coisas são fáceis de serem compreendidas, um país onde tem uma legislação muito forte e bate muito de frente com o empreendedor. Um país onde não há políticas voltadas para fortalecer o empreendedorismo. E de diversas outras questões que você sabe muito bem, num país como esse, é claro que é difícil empreender. Por isso, o índice de empresas que fecham nos primeiros 2, 3 anos de vida. Mas é preciso compreender que empreender requer dinamismo, empreender requer força de vontade, mas, acima de tudo, empreender requer resiliência. Eu costumo dizer que resiliência é a palavra que mais se aproxima da principal característica dos empreendedores. Observe que, se você por acaso procurar no Google, você vai encontrar, digita lá, características dos empreendedores. Você vai encontrar 1 milhão de páginas lá, que vão tratar sobre essa questão. Mas, acima de tudo, tenha em mente que a resiliência é a principal característica que precisa estar na mente do empreendedor, seja qual for o segmento que ele atue. Eu estou falando, claro, do ponto de vista legal, considerando as leis do país. Então, observe, a resiliência vai fazer com que você enfrente as batalhas com mais força. Sabe por quê? Porque você vai enfrentar a batalha familiar. Se você é empreendedor, sabe muito bem que quanto mais você tenta se dedicar ao seu negócio, e principalmente dependendo do segmento que você atue, parece que a tua família imagina que você não está fazendo nada. Quando você tem que acordar cedo, fazer higiene pessoal, tomar café e ir para uma empresa externa trabalhar, todo mundo respeita isso. A partir do momento que você tem o seu negócio, que você trabalha naquilo que é seu, e principalmente se for em casa, você vai ser tentado a desviar o foco. Olha que batalha ingrata que você enfrenta. Você vai ser tentado a desviar o foco, tendo em vista que as pessoas que deveriam lhe ajudar, a maioria delas, quando não dizem para você que aquilo não dá certo, porque é muito comum isso também, elas ainda vão imaginar que você não faz nada. Então, já que você não está fazendo nada, dá para você ir ao banco, dá para você ir na padaria, dá para você ir no supermercado. Então, é uma luta, é uma batalha constante. Isso vai acontecer com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. E aí você percebe que essa batalha é ingrata, né? A situação é ingrata. Mas você ainda tem mais. Você vai ter batalha com a vizinhança, no ambiente que você está inserido, o teu negócio está inserido. Você vai ter batalha com o mercado local. Você vai ter batalha com o mercado regional. E aí, dependendo do teu segmento, os novos entrantes vão começar a chegar, não só regional, mas também mundial. Talvez você tenha que concorrer com uma empresa que chega da China, por exemplo. Então, observe que são várias questões, sem contar com as leis que nós já temos no nosso país, que já falamos aqui, e algumas pessoas até dizem que o governo, o sistema, né,
ele é o principal sócio de qualquer negócio. Principal sócio do ponto de vista de ficar com o resultado. Ele não trabalha, mas ele está sempre cobrando cada vez mais de você. Mas, enquanto cidadão, nós sabemos que precisamos pagar impostos. Então, eu até deixo um pouquinho isso de lado. E observe, a cada momento que passa, nós vamos lembrando de novas possibilidades, de batalhas que vamos enfrentar. Por isso que eu falei antes que ser empreendedor é ter a capacidade de compreensão de que as batalhas sempre existirão. E o que é mais interessante é que a gente precisa, enquanto está enfrentando uma batalha, estar se preparando para a próxima batalha que virá logo em seguida. Então não há uma mesmice. Por isso que eu falei no início do vídeo que essa questão é muito subjetiva. E por ser subjetiva, é preciso que a gente tenha a capacidade de cada vez mais tentar alinhar o pensamento do empreendedor com a ideia de negócio que ele tem, que ele constituiu, que ele está constituindo. E por que isso é importante? Porque se você não fizer, a probabilidade de que você caia naquele percentual, né, naquele índice de empresas que fecham as portas, é muito grande. E é nesse momento que entra a ideia da gestão. A gestão é necessária a partir do momento em que você inicia o teu negócio. Se você inicia o teu negócio sem que haja um pensamento sobre a gestão, a necessidade de fazer gestão, você já começa aquela situação meio que jogada. E agora imagine, você começa a coisa meio jogada e vem todas aquelas batalhas contra você, você não se preparou. Portanto, não esquece, se preocupa com a gestão. Se você vai iniciar um negócio, pensa antes em fazer um planejamento, em traçar metas, em definir quais são os seus valores que podem ser levados para a empresa, qual é a missão daquela empresa, daquele negócio, qual é a visão. Ou seja, os valores são aquilo que você acredita e que pode transformar isso como realidade para a sua empresa, que vai ser percebido pelo mercado. Isso é muito simples quando você percebe que, por exemplo, se você vai comprar um carro e ele é de uma determinada marca, é provável que cada um de nós vai acreditar numa marca, sei lá, como for, mas é provável que você pense assim, não, esse aqui eu não quero porque é da marca tal, mas esse eu quero porque é da marca tal. Naquele momento você está avaliando os valores que aquela marca representa para você. Por isso que os valores são importantes dentro do negócio. E aí você cai para, vamos imaginar que você vai para o próximo passo, que é a missão. A missão é a capacidade ou a possibilidade definida pela empresa para que ela possa oferecer ao mercado determinado serviço ou produto com qualidade. E ao mercado, ou seja, ao cliente, e precisa pensar um pouquinho também no cliente interno. Então, a missão tem digamos, essa dinâmica. E se você pensar na visão, ora, não dá para ter uma empresa, constituir uma empresa e gerenciá-la sem que você tenha a ideia de onde essa empresa vai chegar. Sinceramente, é quase que impossível você caminhar numa determinada trilha sem saber aonde aquilo vai dar. Essa é a ideia da visão. Portanto, observe, fazer gestão é algo necessário dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Talvez seja por isso que o percentual, o índice de empresas que fecham suas portas antes dos 2 ou 3 anos de vida seja tão alto, por falta de gestão. Eu estou dizendo talvez, apesar de que eu conheço várias pesquisas que já mostram isso, mas, como eu disse, o assunto é muito subjetivo e vamos aceitar, vamos acreditar que você tem outro pensamento. Pode ser que você pense que é simplesmente por causa do governo. Não sei se esse é o seu pensamento, não quero dizer aqui que você está errado, mas eu penso que a maior dificuldade nas empresas é a gestão. A partir do momento que você torna isso dentro da tua rotina, insere isso na tua rotina, a gestão passa a ser convencional. É como acompanhar o seu extrato lá no banco. E se você não faz, lamento, mas está na hora de começar a fazer.
Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você aí algumas reflexões dentro da condição de empreendedor, se esse é o seu caso. E se não for, pode ser que você seja uma daquelas pessoas que faça parte do índice de brasileiros que têm em mente a vontade de empreender. E eu posso lhe dizer com certeza, se você está nesse percentual de pessoas, comece a agir e faça isso rápido. Não espere o melhor momento para fazê-lo, porque provavelmente esse momento não vai existir, tendo em vista vivermos no país da instabilidade. Então, boa sorte! E se você tem uma ideia, se você por acaso tem vontade de ser empreendedor, a hora é agora. Depois eu declaro, depois eu resolvo. As pessoas querem deixar tudo para depois, como se depois fosse melhor. O que elas não sabem é que depois o café esfria. Depois a prioridade muda, o encanto se perde, o cedo fica tarde, a saudade passa. Depois tanta coisa muda. Não deixe para depois, porque você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências e até bênçãos que talvez estivessem reservadas para você. Lembre-se de que o depois pode ser tarde demais e o amanhã pode ser nunca. O tempo que se foi não volta mais. O passado é intocável. Uma oportunidade que se perde agora talvez nunca seja possível outra vez. Na verdade, muitos de nós não teremos um depois, mas apenas uma grande saudade e nada mais.